5 de agosto de 2020, 435 anos da conquista e do início da colonização portuguesa na Paraíba. Mas, afinal de contas, o que teria acontecido no dia 5 de agosto de 1585, a ponto de se constituir, inclusive, um fato fundante da nossa história? É preciso fazermos algumas considerações sobre o tema. Em primeiro lugar, dizer que a história da Paraíba não começa com os portugueses brancos, assim como a história do Brasil e a história da América como um todo. Porque antes da conquista e da colonização ibérica em terras americanas, aqui viveu durante muito tempo um grande número de grupos tribais chamados povos originários. Aqui na Paraíba, segundo pesquisa de um antropólogo, José Elias Borges, no caso do litoral paraibano, viviam os tupis, que se subdividiam em dois grupos: os potiguaras ao norte, os tabajaras, que vieram das margens do rio São Francisco, alcançaram as nascentes do rio Paraíba e vieram para o litoral paraibano, que ficava mais ao sul da capitania. No caso dos sertões, mais dois grupos indígenas subdivididos em várias tribos: os cariris e os tarairius. Pois bem, havia muita resistência indígena, ou do parte dos povos originários, como é melhor chamar, não aceitando a conquista e a colonização estrangeira nas suas terras, modificando completamente o seu modo de vida. No nosso caso aqui do litoral, os potiguaras resistiram bastante, a ponto de o rei de Portugal criar a Capitania Real da Paraíba em 1574. Uma capitania ligada diretamente à administração da coroa metropolitana portuguesa. Entretanto, a ocupação da Paraíba não se dá em 1574. Ali foi a criação da Capitania Real da Paraíba. A conquista só vai acontecer em 1585. Nesse intervalo de 11 anos, os portugueses organizaram 5 expedições para conquistar a Paraíba e depois rumar na expansão do seu projeto de conquista do norte, que é o que vai acontecer. Então, logo eles conquistam a Paraíba, eles vão conquistar o atual Rio Grande do Norte, depois Ceará. Portanto, foram 5 expedições para conquistar a Paraíba. As 4 primeiras expedições foram derrotadas pela valentia, pela resistência e pela luta dos povos originários, que não aceitava, a chegada dos portugueses aqui na Paraíba. A 4ª expedição, que aconteceu em 1584, ela já se deu num contexto da chamada União Ibérica, em que as coroas de Portugal e Espanha estavam unidas sobre a regência do mesmo rei, que era o rei da Espanha, Felipe II. Na 5ª expedição, que estava 3 grandes nomes, 3 grandes líderes comandando, Martim Leitão, o comando militar coube a João Tavares, e um outro comandante português que já tinha vindo numa outra expedição retorna, que é o Frutuoso Barbosa. Portanto, eles chegam à Paraíba, e aí o elemento fundamental para a vitória da conquista portuguesa é aquela máxima da colonização: dividir para reinar. Ou seja, os portugueses, que tinham como inimigo os indígenas combatentes e os franceses que estavam na costa para traficar o pau-brasil, os portugueses vão se aliar aos índios tabajaras. Então teria acontecido um acordo de paz entre os colonizadores portugueses e espanhóis, que vieram juntos
já por conta da União Ibérica, e o cacique Piragibe. Portanto, isso teria acontecido no dia 5 de agosto de 1585. Uma aliança entre os portugueses, liderados por Martim Leitão e João Tavares, e os índios tabajaras, liderados pelo cacique Piragibe. Essa aliança teria facilitado a conquista dos colonizadores, a conquista dos portugueses e em seguida a colonização do território paraibano, uma vez que os povos originários estavam divididos e os colonizadores sabiam se aproveitar dessas divisões entre os próprios povos originários, já que eles tinham perdido 4 expedições. Nesse sentido, a aliança com os tabajaras foi fundamental para que os portugueses, de fato, colocassem os seus pés, conquistassem o território paraibano, continuassem empreendendo a repressão ou o aldeamento com os índios potiguaras que não aceitavam a conquista, mas, de fato, a partir de 5 de agosto de 1585, começa o processo de colonização da Paraíba. A primeira coisa que se vai fazer é construir a capital, que hoje é a cidade de João Pessoa, e ela vai surgir estrategicamente de um lado para o rio e do outro para o mar, porque a cidade começa, a primeira rua da Felipéia de Nossa Senhora das Neves, que é o seu primeiro nome. Felipéia em homenagem a Felipe dos Santos, a Felipe II, rei da Espanha, e Nossa Senhora das Neves porque era a data que se comemorava dessa padroeira no dia da conquista. Portanto, o primeiro nome, Felipéia de Nossa Senhora das Neves. A primeira rua é onde hoje tem a General Osório, onde tem a matriz de Nossa Senhora das Neves. E ali, a partir dali, se construíram 2 ruas. Uma rua ela vai descendo a ladeira do São Francisco, ali onde tem um convento, em direção aos armazéns, que ficava lá nas margens do rio Sanhauá, por onde entrava e saía as mercadorias, os produtos de exportação e importação, inclusive açúcar e escravo. E a outra rua é a rua na frente da matriz, antiga Rua Nova, hoje General Osório, onde foi construído um açougue, a cadeia e o Senado da Câmara, que era o prédio onde ficavam os chamados vereadores ou homens bons, que eram os administradores da vila, do município, digamos assim. E aí, a partir desse momento que se constrói a cidade, uma cidade numa colina, no alto, com uma função estratégica de defesa, uma cidade que se construiu no alto de uma colina, de frente para o rio Sanhauá e de costas para o Oceano Atlântico. E eles começaram, a partir daí, a construção dos primeiros engenhos de açúcar. Já em 1585 tem o engenho real de Tibiri, fundado pelo Martim Leitão, e a partir do século XVI começa a expedição de Sesmarias em torno dos rios Paraíba e Mamanguape para a montagem dos engenhos coloniais açucareiros. Também vai haver a escravização de indígenas, de povos originários, assim como também a escravização de povos negros africanos para trabalhar nos engenhos da cana-de-açúcar, no caso do litoral. Também construíram fortificações, inclusive a fortaleza de Santa Catarina, o Forte do Varadouro, que fica na embocada, na entrada do rio Sanhauá, e os mosteiros, conventos que as ordens religiosas vão também começando a construir. Na mesma Rua Nova, que é a rua da matriz de Nossa Senhora das Neves, lá nós temos o Mosteiro dos Beneditinos. Atrás da igreja nós temos o convento dos franciscanos,
do lado onde hoje é a Praça Dom Adalto, os Carmelitas, e na extremidade sul da cidade de João Pessoa, onde hoje é a Praça João Pessoa, ao lado do Palácio do Governo, nós temos hoje Faculdade de Direito e, à época, o convento e a Casa dos Jesuítas. Portanto, estava aí sendo montada a nossa colonização, que vai ser feita como a colonização brasileira, né? Na base do latifúndio, agroexportador, monocultor, escravagista e patriarcalista. E, por fim, a memória que eu queria trazer para essa data é uma memória a contrapelo. Não é a memória dos heróis, não é a memória de Frutuoso Barbosa, não é a memória heroicizante de Martim Leitão, não é a memória heroicizante de João Tavares, mas é a memória dos povos originários que ainda hoje existem e resistem na Paraíba, na Baía da Traição, em Lucena, tanto os nossos queridos povos potiguaras e tabajaras, que hoje ainda continuam em suas lutas para não morrer, para ter seu território, para ter uma educação de qualidade, para ter uma saúde de qualidade. Então, fazendo uma homenagem e uma rememoração a contrapelo, eu dedicaria esse 5 de agosto de 2020 e esses 435 anos aos povos originários, aos parentes potiguaras e tabajaras que ainda hoje continuam resistindo na Paraíba, como de resto a todos os povos originários do Brasil. E por fim, eu gostaria de também fazer uma homenagem à comunidade ribeirinha que mora onde nasceu essa cidade de João Pessoa, onde tudo começou, que é o atual Porto Capim, que era o Porto Varadouro, como eu já falei, a segunda rua que foi fundada, ela descia da Igreja das Neves em direção ao Porto do Varadouro, onde existiam as exportações e importações. Lá hoje, o que nós temos, não de hoje, mas já de algum tempo, são várias famílias pobres, da classe pobre, da classe trabalhadora, precarizados, e cujas moradias são moradias com sérios problemas, mas de algum tempo os vários prefeitos que têm passado pela prefeitura da cidade de João Pessoa, desde Cícero Lucena até os demais, têm um projeto que é o projeto de remoção dessa comunidade ribeirinha, desses povos que têm um grau de identificação muito forte com aquele território, que tem uma sociabilidade muito grande com seus compadres, amigos, parentes, vizinhos, e que muitos deles vivem do próprio rio. Portanto, esse projeto da prefeitura, esse projeto dos empresários que querem remover os povos, a população do Porto Capim, para fazer ali uma praça de evento de pedra e cal para turista ver, isto nós não devemos permitir. E é por isso que durante muito tempo a Associação Associação Popular dessa comunidade do Porto Capim tem enfrentado, com o apoio da Universidade Federal da Paraíba, que tem projeto de extensão lá, né, e outras parcerias, tem enfrentado os vários governos municipais que passam pelaquela prefeitura e que, na verdade, em vez de fazer ali um projeto com qualidade de vida, dirigido e pensado pelos povos ribeirinhos que ali moram, com eles se mantendo na região e com um turismo que gere renda e não lucro, é isso que a gente defende. Há 435 anos depois, o que nós não podemos é ficar contando a história ou a memória dos grupos e das classes vencedoras e dominantes, que hoje está representada pela construção civil, pelos empresários, pelos latifundiários do agronegócio e pelos banqueiros. A nossa homenagem nessa data de hoje, 435 anos, aos povos negros escravizados, aos povos originários potiguaras e tabajaras, e
todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que foram escravizados, reprimidos, sufocados e com o seu trabalho diário extraindo-se mais valor com o capitalismo quando vai chegando, trabalhando pesado nas fábricas, no comércio, na construção civil, nos cais do porto, a memória de todos os trabalhadores, de todos os escravizados indígenas do passado, que eu dedico a minha fala em defesa da história e da inclusão social dos grupos e classes subalternas, que de fato é quem tem pagado o preço alto. 435 anos depois, a Paraíba, ela já passou pelo Império, já passou pela República Velha, passou por 30, e o que nós temos são políticos oligárquicos, verdadeiros coronéis, cujo poder é passado de pai para filho e cujo sobrenome é importante para poder fazer política e ganhar dinheiro no modelo mais atrasado, que é o clientelismo e o coronelismo. Em ano de eleição municipal, nós devemos pensar em que vereadores e prefeitos e de quais partidos nós vamos votar, porque a direita não tem nada para oferecer à classe trabalhadora.